Irmãos, boa noite. Privilégio estar nesses dias aqui com os irmãos, poder relembrar um pouco do tempo que eu estive aqui nesta igreja. Passei aqui bons anos da minha vida, fui muito edificado por este corpo. E agora, novamente, eu agradeço demais ao pastor Valnei, agradeço demais à igreja pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com os irmãos, tratando deste tema que é tão precioso e que tem muitas vezes ficado esquecido na mente das pessoas, que não devemos apenas carregar rótulos, mas devemos ter uma vida de discípulos. Por isso que a ideia de marcas de um discípulo tem que realmente fazer sentido no nosso coração. Devemos viver os ensinos de Jesus, e esse é o nosso desafio aqui. E hoje, para finalizar essa temática, nós vamos só relembrar o tema que nós temos visto aqui, o lema dessas mensagens. Não sei se vai dar certo. Pronto, deu. Um verdadeiro discípulo exibirá as marcas de Jesus no seu caráter. O discípulo ele tem que fazer isso. É sua proposta como discípulo seguir o mestre e viver conforme os passos do mestre. Então, esse é o nosso lema, que temos visto desde lá da sexta-feira e finalizando aqui nesta noite. E vamos pedir que Deus nos guie, nos dirija em mais uma mensagem. Vamos então orar. Oremos. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, nós somos gratos a Ti por toda a bondade que Tu tem feito diante de nós, por toda a Tua misericórdia, por tudo que Tu tens derramado no Teu povo, especialmente nesta igreja. Durante 57 anos, ela tem provado a Tua boa mão, guiando a história deste trabalho, para que aqui o Teu nome seja conhecido, que essa cidade seja realmente abençoada por meio da palavra fiel, sendo pregada por meio desta igreja. Ó Pai, me usa, independente de quem eu sou, dos meus dilemas, dos meus pecados, me usa, Senhor Deus, como instrumento Teu, guiado pelo Teu Espírito, e que esta igreja seja transformada, edificada, e venha cada dia mais refletir as marcas de um discípulo. Ó Pai, é isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, sempre eu faço aqui algumas desafios para os irmãos, algumas ideias para respondermos juntos. E eu quero que os irmãos me ajudem, aí onde você está, na sua mente, a responder alguns pontos aqui que eu vou tratar. Eu quero, então, perguntar para vocês de onde vêm algumas coisas aqui. A primeira delas é de onde vem o vidro. O vidro, esse material que a gente usa, temos até aqui algum vidro. De onde é que vem? Se você lembra aí das aulas de ciência, vê curiosidades aí na internet, você sabe que justamente o vidro vem da areia, vem de todo um processo ali de deixar aquele material aquecido e vira, então, após esse processo, vira, então, o vidro. Tá? Então, vem exatamente disso. Um outro material, também muito comum, o plástico. De onde é que vem o plástico? Você sabe que vem, então, extraído ali, é um derivado do petróleo. Então, a partir do petróleo, esse material ele é processado também, e aí vira plástico, e que pode fazer várias e várias coisas. Vários e vários utensílios são feitos de plástico. E a gente vem, sabemos que vem exatamente deste material, do petróleo. Agora, de onde é que vem o relâmpago? Uma coisa mais natural. Então, quando você lembra aí das suas aulas de ciências, a aula aí, principalmente das questões da natureza, você percebe, então, que o relâmpago vem porque os elétrons ali, eles se movimentam no meio das nuvens, e aquilo ali faz com que saia, então, um relâmpago. Então, bem simples, eu creio que aqui não tem nada muito difícil. A gente consegue, através da ciência, através do nosso conhecimento natural, entender essas coisas. Só que eu quero desafiá-los ainda mais. Eu quero que os irmãos respondam
o que é, de onde vem a alegria. Ficou mais difícil, né? De onde é que vem a alegria? Talvez aqui, todos que estão aqui, desde os membros mais antigos até os visitantes, cada um deve ter talvez uma possibilidade de resposta, mas é difícil mesmo de responder de onde é que vem a alegria. De onde a alegria nasce. E a gente fica, então, percebendo que a ciência natural, as questões naturais, elas não conseguem resolver tudo. Será que a alegria vem através das sinapses do nosso cérebro? E a partir disso, nós então, agora temos alegria. Eu creio que é muito mais do que isso. Respostas da natureza não conseguem responder plenamente o que é a alegria. E quando nós tentamos investigar esse tema, nós percebemos que as pessoas podem responder, de maneira geral, duas questões. Aqueles que vão tentar responder de maneira muito rasa, vão dizer que as alegrias, e o mundo vai dizer, as pessoas vão achar que a alegria está nos momentos, os momentos divertidos, aqueles momentos no qual eu fico eufórico, ali onde eu estou dentro de uma festa, em um lugar que parece animado, a alegria vem disso, e eu gasto a minha vida em momentos, eu invisto a minha vida em momentos. É o que geralmente as pessoas entendem sobre alegria. É o que as pessoas dizem. A alegria vem disso. Porém, investigando a palavra de Deus, nós vamos entender que a alegria, ela nasce no coração de Deus. A alegria, ela é algo que extrapola as questões deste mundo. Não podemos resumir a alegria a apenas um momento, ou apenas a eventos alegres. É muito mais do que isso. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós percebemos que a alegria, ela nasce do coração de Deus. E tem um texto bastante conhecido, que é exatamente um texto de Agostinho de Hipona, que é uma citação de Agostinho de Hipona, onde ele diz que a felicidade superior ou espiritual está no conhecer a verdade divina. É conhecendo a Deus, conhecendo a verdade da palavra de Deus, é que nós vamos entender onde está a felicidade, onde está a alegria. Então, esse texto aqui, essa passagem, né, de Agostinho de Hipona, nos reflete exatamente essa ideia do que a Bíblia está tratando. E que esse texto fala exatamente, reflete exatamente Filipenses 4:4. Aquele, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Alegrem-se sempre, onde? No Senhor. É na pessoa dele, é nele, vem dele a felicidade, vem dele a alegria. É algo que extrapola esse mundo, vem de um plano mais alto, vem de um plano superior, exatamente como Agostinho nos passa. Porém, entendemos que essa alegria, ela vem exatamente do coração de Deus. Mas e daí? E agora, o que é que isso tem a ver com a minha vida? A ideia é que a alegria não deve ficar apenas num plano superior. A nossa maior vontade mesmo é entender como Deus implanta alegria em nós. Como Deus implanta felicidade no nosso coração. Se essa felicidade está nele,
se realmente está lá neste plano maravilhoso, perfeito, como esta alegria, como esta felicidade vem para nós? Como acontece isso? A gente viu que o vidro ele tem um processo dele. A gente viu que o plástico ele tem um processo dele. A gente vê que o relâmpago também tem um processo para que o relâmpago aconteça. Mas agora, e a alegria? Ela nasce do Senhor, mas como é que ela vem para nós? E aí, eu quero que os irmãos entendam algumas verdades aqui comigo. Tentar fazer aqui de uma maneira bem didática. Nós vamos perceber que a alegria ela vem através de um processo, que chamamos de um processo de frutificação. Vocês estão vendo aí uma espécie de uma plantinha aí, né? É uma tentativa aí de uma árvore de videira, né? É a videira, e é uma tentativa, não está muito bem feita, mas é só para realmente apresentar aos irmãos. E nós sabemos, para que aconteça a frutificação de uma árvore, você tem alguns elementos. Primeiro, essa árvore está plantada num solo. Certamente ela precisa ser regada. Então precisa haver o quê? Condições climáticas. Esta planta ela precisa de luz para fazer a fotossíntese e acontecer todo o processo interno dela, né, da seiva e aquela coisa toda lá da agronomia, para que isso faça então que essa árvore ela cresça, né, essa planta aí ela se desenvolva e ela venha fazer o quê? Frutificar. Trazer frutos. Mas pense comigo, ok? Ela passou por esse processo, né? Essa questão climática está aí envolvida, e esta plantinha, que ela não tinha frutos, ela se desenvolveu, e agora ela tem vários cachos de uva aí, né? Várias frutas. E agora? O que a gente faz com isso? Qual o benefício que esta fruta tem para esta árvore? Você já pensou nisso? Qual o benefício em si? Será que esta planta, será que a videira, ela consome o próprio fruto dela? Não, né? Se você conhece um pouquinho de biologia aí, você vai ver que ela não consome o seu próprio fruto. O fruto da árvore foi criado uma estratégia muito maravilhosa que Deus fez. Fez, então, essas árvores frutíferas para abençoar a vida de outros seres. Não, aí uma criancinha aí se alimentando, né, de uvas. Então, esse é um processo. É o processo da frutificação. Mas o fruto em si, ele tem uma missão. Ele tem um porquê de existir, e esse porquê, ele está pautado no outro, naquele que está além da planta. E aí, dentro do que temos falado sobre um processo de trazer alegria para o nosso coração, vamos usar essa ilustração para a nossa própria vida. O que acontece é que Deus, Ele ilumina as nossas vidas. Essa é a condição que precisamos ter. Uma condição favorável. Deus, então, vem nas nossas vidas, Deus nos ilumina e Deus nos faz enxergar a verdade. A partir deste entendimento, a partir dessa iluminação, nós entendemos que precisamos de Cristo. Precisamos ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas não é somente isso, mas não devemos apenas reagir, tomar uma decisão única na vida e não ter um relacionamento com Jesus. Então, para que aconteça esse processo de frutificação nas nossas vidas, é necessário que nós permaneçamos em Jesus. Nós precisamos ficar em Jesus, aprender aos pés de Jesus durante toda uma vida. Porque Ele é a árvore, Ele que é o tronco, toda a vida está sustentada nele. Mas, então, se você está em Jesus,
se você está ali nesse relacionamento aos pés do mestre, então, o que vai acontecer? A partir daí, vai aparecer o quê? Os frutos. Frutos espirituais, que vão acontecer na sua vida, na sua história. E a partir disso, você vai ter, então, demonstrações ao mundo de como Deus tem agido em você. Você vai frutificar. A sua espiritualidade vai transformar o seu caráter. Porém, esses frutos não são apenas para o nosso benefício. Eles fazem parte de algo maior. A frutificação, ela pensa no outro, de abençoar o outro, de ter uma vida para servir os outros. Então o discípulo, ele frutifica não somente para ele, porque eu quero galardões, eu quero essas coisas, não. Eu penso em criar um clima, um ambiente de transformação, um ambiente de bênção, onde eu estiver. Então as pessoas vão perceber em mim, né, atitudes santas, atitudes transformadoras. E a partir disso, então, essas pessoas que estão ao meu redor, elas são abençoadas pelos frutos que são desenvolvidos na minha vida através da minha história. Então, quando você passa por todo esse processo, você percebe que Deus está conduzindo a sua vida. Você percebe, então, que Jesus, ele tem te ensinado e você tem sido transformado, seu caráter tem sido mudado. Você, então, passa a ter vários frutos na sua história. E você começa a abençoar os outros. Sabe o que vai acontecer? A alegria de Deus vai ser implantada no seu coração. É esse o processo. Precisamos entender que a vida de um discípulo de Cristo é uma vida abençoadora. Como já falei, desde a sexta-feira, vivemos tempos estranhos. Vivemos em uma sociedade que se diz livre, mas está cada vez mais egoísta, fechada em si mesmo, pensando apenas nos seus próprios interesses, nas suas próprias vontades, na sua própria agenda. E se esquece que o cristianismo, se esquece que a fé no Senhor Jesus Cristo é uma fé para abençoar o mundo. E por isso que a tristeza, não sou eu que estou falando, várias e várias pessoas e cientistas e acadêmicos vão chegar à conclusão que nós somos uma sociedade livre, nós temos várias opções de entretenimento, nós temos uma série de questões para passarmos o nosso tempo, mas somos cada vez mais tristes. Porque estamos pautando as nossas vidas em nós mesmos, ensimesmados, como nós chamamos, e nos esquecemos que o crente deve abençoar, o discípulo deve abençoar. Então, para conquistar esta alegria, precisamos carregar uma atitude. E uma pergunta deve ser feita. Será que a nossa vida, ela demonstra que somos discípulos alegres em Cristo? Será que você tem demonstrado através da sua história, através da sua vida, que você é um discípulo alegre no Senhor? Você tem percebido o processo de frutificação na sua vida? Isso tem acontecido com você? Bom, para nos ajudar a responder essa questão, a entender melhor essa questão, eu gostaria de trabalhar com os irmãos nesta noite um texto que está em João capítulo 15, versículos dos 5 ao 11. Até que enfim, né? Vamos abrir a palavra de Deus. Então, João capítulo 15, versículos dos 5 ao 11. E meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar a última marca, dentre as 4 que nós selecionamos aqui para esta conferência. Claro que um discípulo de Cristo, ele carrega muitas marcas. Temos que passar boa parte, né, do mês aqui trabalhando vários e vários aspectos. Mas nós selecionamos 4.
E dentro da nossa perspectiva aqui, queremos trabalhar a ideia de uma marca que deve ser evidente na sua vida. Uma marca que tem que ser muito clara na sua vida. É que você precisa ter alegria em frutificar. Uma alegria em frutificar diante de Deus e para abençoar os outros. Essa alegria que vem do Senhor. Nós olhamos para esse texto e ele está dentro de uma seção, dentro de uma área, onde Jesus, nós já trabalhamos de manhã, inclusive dentro desta área mesmo, sobre Jesus ali no cenáculo, após ele ter passado por vários eventos, ele já está em Jerusalém, daqui a pouco ele vai ser, então, levado, pelas autoridades dos judeus, vai ser preso, vai ser então interrogado e logo após isso vai ser condenado justamente e depois crucificado. E ele está nesses eventos finais, e ele está ali consolando seus discípulos, ele passa vários capítulos consolando seus discípulos. E no meio de tudo isso, Jesus vai dizer, e no meio dessa situação tão tensa, tão difícil, Jesus dizendo que ele vai para outro lugar, e os discípulos, infelizmente, meio tapados, não entendiam que ele realmente ia morrer. Então, Jesus está querendo mostrar para eles que, independente da situação, eles podem encontrar alegria. E eles podem encontrar alegria através do processo da frutificação, entendendo que o crente, ele precisa dar frutos espirituais. Bom, e assim, nós podemos trabalhar o nosso texto. No versículo 5, ele diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Esse texto é muito claro. Você não consegue encontrar alegria com seu esforço. Você não consegue encontrar alegria através da sua força. Você não consegue encontrar paz no seu coração. Você não consegue fazer a vontade de Deus com sua própria força. Jesus está dizendo: eu sou a videira, a parte principal da planta. Mas vocês serão abençoados, vocês são abençoados em serem os ramos, por estarem ligados à videira. Ele vem trabalhando isso desde o versículo 1, mas eu quero enfatizar aqui a partir do versículo 5. E ele trabalha essa ideia: aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, de maneira muito clara, ele está dizendo, para que você realmente cresça na sua espiritualidade, para que você dê frutos dignos do reino, você precisa estar aos pés de Cristo. Você precisa estar sendo um discípulo. Você precisa realmente ter essa vida de devoção ao Senhor. Sem vida devocional, sem atitude devocional, você jamais vai conseguir crescer e dar frutos espirituais. Bom, então, Jesus está dizendo claramente: você precisa de mim. Você não pode tentar nada neste mundo sem a minha presença, sem a minha autorização, sem o meu exemplo. Você precisa tomar decisões baseadas nas minhas palavras. E aí vem o versículo 6. E o versículo 6, assim diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Essas partes aqui do capítulo 15, elas são desafiadoras. Então existem algumas interpretações, mas nós cremos na soberania de Deus, na salvação especialmente. Então, se alguém está conectado ao ramo, mesmo que aconteça alguma coisa ali, esse não vai vai perder sua salvação. Então temos a ideia aqui de esse que não vai permanecer, esse que não permanece em mim, aconteceu alguma coisa com ele. Talvez ele foi quebrado, ele foi ferido. E aconteceu esse processo, e ele ficou ali separado da árvore, da planta, ao ponto que ocorreu essa separação, e ele então passa a murchar, ficar atrofiado, começa a mudar de cor, começa a morrer.
Então, uma ideia interessante aqui é que muitas vezes nós somos feridos. Às vezes somos feridos nas nossas famílias. Às vezes somos feridos nas nossas relações sociais, do trabalho, do colégio, enfim, de tantas situações. Somos, às vezes, até feridos dentro da igreja. Porém, nós não podemos deixar que essas feridas tomem conta de nós. Nós devemos voltar e permanecer em Cristo, apesar dessas feridas. Diferente da ilustração em si, o ramo, né, a plantinha não tem essa vontade, ela não tem esse poder. Mas nós somos dotados da nossa volição e nós podemos, então, mesmo feridos, compreendendo que em Cristo é muito melhor. E nos voltamos para Cristo e passamos por continuamos nesse processo de crescimento, de dar frutos diante do Senhor. Porque se você ficar fora, se você ficar distante do Senhor, você vai murchar, você vai sofrer e você vai ter uma vida muito e muito triste. E aí vem o versículo 7. E o versículo 7, ele enfatiza o que ele já disse. Porém, agora trazendo um elemento melhor, um elemento mais claro, na verdade. E diz assim, se permanecerem em mim, novamente a mesma ideia, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Entenda aqui que algumas pessoas entendem errado esse texto. Ele primeiro fala que a maneira como você tem de ser discípulo, de você permanecer em Cristo, é exatamente se você permanecer nas palavras do Senhor. Não tem como você crescer na sua espiritualidade se você menospreza a palavra. Se você não ama a palavra, se você não gosta de conversar da Bíblia. Tem locais, e graças a Deus já fui aqui dessa igreja, e não é assim, mas existem locais onde você vai tratar de Bíblia e as pessoas, não, deixa, é coisa de culto, é coisa do pastor, eu não quero negócio de falar de Bíblia. Tem gente que é assim. Acha que nós temos que falar de Bíblia apenas aqui no púlpito. Não, a Bíblia, a palavra de Deus é para todos os momentos da vida. É para tomarmos decisões, todas as decisões da nossa história precisam ser validadas através da palavra do Senhor. Então, é nas palavras do Senhor, é nas palavras de Jesus que nós ganhamos a verdadeira espiritualidade. E nós permanecemos fiéis discípulos de Cristo. E aqui é a passagem onde muita gente deturpa. Ele diz, pedirão o que quiserem e lhes será feito. É aquela ideia, né? Pastor, eu quero um Hilux, né? Então eu vou pedir, esse processo é muito interessante, porque eu posso pedir qualquer coisa e Deus, como um gênio da lâmpada, vai me dar o que eu quiser. O texto está dizendo. Mas você precisa conectar essa ideia de pedirão o que quiserem e lhes será feito com o que ele já falou. Se você estiver aos pés de Cristo, se você estiver nas palavras do Senhor, você então entende as palavras do Senhor, você percebe que as palavras do Senhor não são palavras egoístas, para atender os seus desejos egoístas. A palavra do Senhor é para transformar e abençoar o mundo, para abençoar as outras pessoas, para que você seja um servo cada dia mais fiel. Então, se você entende as palavras do Senhor, se você permanece nas palavras do Senhor, você vai saber orar da forma devida. Vai saber pedir os pedidos certos. Por isso que existem tantos missionários na história da igreja. E eu lembro de um deles, Hudson Taylor, e que ele pedia muito ao Senhor. Ele orava muito ao Senhor. Mas às vezes ele orava de maneira específica. E ele pedia coisas assim, Senhor, estou precisando de 10 missionários aqui na China, está muito difícil. E ele orava, ele passava vários anos orando por isso, vários momentos orando por isso, e Deus mandava 10, às vezes mais. Porque ele conectava a sua vida, os seus pedidos, com a obra maior do Senhor. Não era egoísta, mas era pensando na obra do Senhor. E muitas vezes nós não lembramos de orar dessa forma. Oramos de uma forma estranha, de maneira egoísta, fechada em nós mesmos. Então, essa é a maneira certa de orar. O discípulo, ele ora para abençoar os outros, para abençoar as pessoas, abençoar o reino. Então, quando nós percebemos isso,
Nós percebemos que o discípulo que frutifica é aquele que vive na presença de Jesus, das palavras de Jesus, tem uma vida devocional com Jesus, tem uma vida de oração com Jesus. E que difícil é fazer tudo isso. Eu sei. Mesmo sendo pastor, a gente tem as nossas lutas de conseguir conciliar as nossas agendas. Eu sei que todos aqui têm esse desafio, mas nós temos que ser discípulos. E discípulos é muito mais do que ser um mero seguidor. Mas o texto continua, então o versículo 8 nos diz: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Você quer mostrar ao mundo, você quer mostrar às pessoas, você quer mostrar que é um bom discípulo, as pessoas têm que perceber frutos em você. E não entenda errado essa ideia de frutificar, que algumas pessoas acham que os frutos do reino é quantas pessoas eu converti na minha vida. Talvez você nem conheça as pessoas que você evangelizou e se converteram lá na frente, que entenderam. Às vezes é um processo que demora. Quem dera a gente conversasse, jogasse alguns argumentos aqui, estudasse um pouco sobre retórica e você então encurralasse a pessoa e a pessoa não tivesse mais resposta. Agora eu sou cristão, agora eu sou um discípulo. Não é assim. É um processo espiritual que acontece não através da nossa força, mas através do Senhor. E ele está dizendo: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Então, quanto mais fruto nós damos, quanto mais transformação acontece em nós, no nosso caráter, mais nós estamos honrando a Deus. Mais nós estamos glorificando a Deus, mais estamos levando o nome do mundo, ao mundo do nosso Senhor de uma maneira maravilhosa. Então, essa é a melhor forma de você comunicar que é um discípulo, através dos seus frutos. Você não precisa carregar aqui uma plaquinha, sou o discípulo de Cristo. Seria até estranho, né? Tem pessoas que usam símbolos e tal, mas não precisa disso. Você tem que carregar um caráter parecido com o de Cristo. E quando você carrega esse caráter, você então imprime ao mundo quem é verdadeiramente um discípulo de Jesus. E o verso 9 nos diz assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. E aqui a gente percebe uma coisa maravilhosa. Jesus, nesse tempo aqui, nesse sermão do cenáculo, que é um sermão muito grande, ele traz uma ideia sempre de consolo, de vencer os momentos de tristeza. E essa informação que ele acaba de colocar aqui, ela deve tirar toda a tristeza do nosso coração. Porque nós sabemos que, por causa da Trindade, né, o Pai ama o Filho ama o Pai. Então isso é mais simples de entender, porque a Trindade é um amor perfeito. Mas o que vem depois disso é que também Jesus diz: também eu amei vocês. Assim como eu sou amado, assim como eu amo a Deus, eu estou amando vocês. E ele faz então uma solicitação: permaneçam no meu amor, compreendam o meu amor. O pastor Valnei falou aqui, até mesmo da igreja de Éfeso, né, a ideia de ficar no primeiro amor. Ou seja, é entender que o amor de Cristo ultrapassa tudo, todas as barreiras. O amor de Cristo é algo tão incrível que, ao escutar que Ele nos ama, isso automaticamente deve nos revigorar. Independente das feridas que aconteçam na nossa alma, isso deve nos revigorar. Então, o que percebemos aqui é que aquele que produz muitos frutos revela que entendeu o amor de Cristo. Você
produz frutos, porque você é grato pelo amor do Senhor. Você transforma a si mesmo, não para ganhar, ter ali um passe livre para orar e receber qualquer coisa, não é isso o ponto. O ponto é a gratidão pelo amor que Deus tem derramado na sua vida. E por isso que você tem que ser um discípulo fiel. Todos nós aqui temos que ser discípulos fiéis do nosso Senhor. Porque é uma confirmação que nós entendemos o seu ministério, nós entendemos o que é o Evangelho, então nós nos dobramos diante deste amor. Isso é incrível, meus irmãos. Aqueles que não entendem a nossa fé, eles não sabem o que estão perdendo. Porque este amor aqui é o amor maior que existe no mundo. E é através deste amor que nós amamos. É através deste amor que nós abençoamos vidas. Porque nós compreendemos a grandeza do ato de Cristo, de nos amar, de dar a sua própria vida, de se sacrificar. E aí ele vem e traz o versículo 10. E a primeira parte do versículo 10 diz assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. A forma como você tem de agradecer ao Senhor é seguindo os mandamentos do Senhor. É guardando os mandamentos do Senhor. Então a maneira como nós continuamos e permanecemos como discípulos de Cristo é fazendo, usando a nossa vida, lutando contra os seus pecados, lutando contra a sua natureza difícil, com que tem desejos cada vez mais perversos, mas você luta. E você uma hora vai ser liberto, como nós falamos ontem. Você vai vencer. Porque nós sabemos que Cristo já venceu a morte, Cristo já venceu o pecado, e você também, permanecendo no amor do Senhor, você então vai crescer, por gratidão a Ele, você então vai seguir os mandamentos dEle. Não deve ser uma questão legalista, e muita gente confunde isso, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Nossa fé não é legalista, nossa fé não é fazer um conjunto de regras. Quem faz isso eram os fariseus, que seguiam regras por regras. Mas nós entendemos o amor do Senhor e nós guardamos os mandamentos do Senhor porque nós o amamos. Porque nós somos gratos a Ele. Então é por causa dessa gratidão que nós, então, fazemos tudo o que Ele nos pede, ou pelo menos deve ser assim que o discípulo deve fazer. E aí continua o versículo 10. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ou seja, aqui há sempre uma semelhança, ele faz sempre esse jogo, Façam isso, porque eu dei o exemplo em relação ao Pai. Então eu tenho também guardado os mandamentos. Eu tenho dado este ensino para vocês. Vocês precisam seguir o meu exemplo. Lembra lá no primeiro dia? Aqueles que estavam aqui? Devemos ter um compromisso com o Mestre, seguir o Mestre, entender os ensinamentos do Mestre e viver conforme esses ensinamentos. Então, Cristo nos ensina. Ele foi obediente. Ele seguiu os mandamentos por amor. E é o ponto que ele quer trazer aqui. É exatamente, ele ama o Pai, e por causa desse amor, ele, então, permanece ali, fiel, obediente ao Pai. Que coisa maravilhosa. Que exemplo perfeito para nos ensinar o que é ter uma vida grata. Então, uma vida grata é exatamente aquela na qual nós depositamos a nossa esperança nele e vivemos segundo os mandamentos dele. E vem então o versículo 11, que dentro do nosso estudo, dentro aqui da nossa análise, é o que deve mais saltar os nossos olhos. Nós devemos dar um certo destaque para ele. Porque o versículo 11 diz assim: tenho-lhe dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja
completa, seja completa. Lembra do processo? Deus vai trabalhando, Deus vai transformando, você vai compreendendo o que Cristo fez por você, você vai pegando tudo isso, e você passa então a obedecer e permanecer em Cristo, e começa a vir frutos na sua vida, e como você começa a abençoar os outros através desses frutos, você então vai ter a alegria de Jesus na sua própria vida. É exatamente o que esse texto nos diz. Para que a alegria de Cristo esteja em nós. É o processo acontecendo. A alegria de Deus, ela é implantada em você. Ela é implantada em todo aquele que conhece o Senhor. Em todo aquele que segue os mandamentos dele por amor, por gratidão. O que nós entendemos, então, é que a obediência a Deus não deve ser um ato legalista, porque a obediência a Deus é a fonte da alegria na vida daquele que é um verdadeiro discípulo de Cristo. Você entende o que Cristo tem feito por você? Você tem vivido ali aos pés de Cristo, como um discípulo de Cristo. Então a alegria de Deus vai ser depositada em você. Você é obediente aos mandamentos de Cristo por gratidão, a alegria de Deus vai para o seu coração. E assim, meus irmãos, precisamos entender que um verdadeiro discípulo precisa ter a marca que é a de uma alegria ao frutificar, ao trazer frutos de bênção para este mundo, ao ter uma transformação no seu caráter, a ter uma vontade de pregar a palavra de Deus para este mundo que está corrompido. E novamente eu lembro Mateus 28, a grande comissão. Vão lá e façam discípulos. Então, isso é frutificar. É essa atitude de transformação de quem você é. Por causa do amor de Deus, obedecendo ao Senhor, você vai ser cada dia mais transformado, e os frutos do Senhor vão aparecer na sua vida. Você então vai mudar as pessoas ao seu redor, você vai abençoar as pessoas ao seu redor, e a alegria de Deus vai para o teu coração. Quando nós observamos tudo isso, como nós podemos ser desafiados? Eu sei que eu estou botando vários desafios para vocês, desde o primeiro dia. Todos nós precisamos ser desafiados, mas porque essa informação ela não deve ficar vaga na nossa mente. Ela deve nos fazer agir. Nós devemos, então, reagir a isso que nós estamos vendo aqui. E, pelo menos, alguns aspectos nós precisamos mencionar aqui. O primeiro deles é que você precisa refletir se você tem buscado a sua alegria nas coisas daqui da terra, ou você tem buscado nas coisas espirituais. Você tem buscado em Cristo, ou você tem buscado nestes momentos de euforia? É por isso que as pessoas se drogam. Se você se preocupa apenas com um momento, você pode falsear o momento através de uma droga, através de uma situação forjada, através de uma bebida. Enfim, você pode se enganar, mas isso não te traz alegria. Isso engana a tua mente, mas não te traz verdadeira alegria. Porque a alegria verdadeira, ela vem do alto, ela vem do Senhor. E é somente esta alegria que muda quem você é. E uma segunda reflexão e um desafio também. Procure, nesta semana, abençoar o máximo de pessoas possíveis no seu ciclo social. Seja um instrumento de bênção. Frutifique. Não fique com esse conhecimento que você tem, que eu sei que você tem muito conhecimento do Senhor. Não fique com esse conhecimento guardado,
Mas pegue esse conhecimento e transforme em frutos para o Senhor. Tire aqueles pecados que estão ali guardados na gaveta do seu coração e que você não mexe neles. Tire esses pecados. Lute contra eles. Frutifique. Se molde à semelhança de Cristo. Então procure, nessa semana, eu sei que essa semana você tem várias atividades, eu sei disso. Mas você tem que conectar todas essas atividades com a glória de Deus. E eu sei que todo mundo gosta de uma felicidade, de uma verdadeira alegria. Momentos alegres são uma coisa, mas uma alegria perene e eterna que vem do coração de Deus, e isso você só consegue se você for um verdadeiro discípulo de Cristo. Então, precisamos aqui entender e até sonhar que nós só traremos felicidade real para o nosso povo, para o nosso país, para a nossa cidade, se nós formos discípulos que frutificam para Jesus. Se você não tem frutos, você não tem felicidade, você não pode contribuir com a felicidade de ninguém. Mas se você conhece Jesus, se você é obediente a Jesus, você já pode começar algo grande na sua casa, com os seus amigos, com as pessoas ao seu redor. Então, conecte-se. Conecte as mensagens que foram ditas nesses quatro momentos, nessas 4 pregações. E seja um discípulo mais fiel. Um discípulo que verdadeiramente ama o seu Senhor e vive para o seu Senhor. Vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra, que nos desafia. Esta palavra que nos chama ao arrependimento. Se nós estamos de alguma forma escravizados por algum pecado, ou se nós depositamos a nossa alegria, a nossa esperança em coisas que não estão na Tua palavra, coisas que não estão ligadas a Ti, Senhor. Ó Pai, nos ajuda a viver aos Teus pés. É um grande desafio mudar quem nós somos, transformar o nosso caráter por inteiro. Mas nós queremos, Senhor, ser desafiados nesse sentido e queremos vencer. E vamos vencer, porque toda a força vem de Ti. É na esperança que temos em Ti, Senhor, que foi dada a este mundo pelo Senhor Jesus Cristo. É em Cristo que nós realmente colocamos a nossa esperança. E queremos ser fiéis discípulos de Cristo. Nos ajuda nisso, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, novamente, eu quero agradecer por esse tempo. É um privilégio de verdade. Eu sempre me acho aquém dessa responsabilidade, mas espero que esta igreja seja cada vez mais abençoada, que mais 50 anos e mais, 100 anos, 200 anos aconteça aqui de fidelidade desta igreja ao Senhor. Enfim, esse é o meu desejo e agradeço novamente pela oportunidade.